Parlamento do Mercosul ainda não se reuniu este ano. O Brasil, que vai ter 37 representantes no Parlasul, ainda não definiu a sua bancada. Também está sem definição a forma da eleição direta dos representantes brasileiros e a data em que ela vai acontecer. Movimentos sociais se articulam para garantir que a eleição ocorra no ano que vem. Os representantes brasileiros no Parlasul deverão ser indicados pelos partidos entre os parlamentares eleitos, 10 senadores e 27 deputados. Eles terão mandato até as eleições diretas e a representação de cada partido deverá ser proporcional às bancadas. O Parlasul, embora sendo um organismo que não tem poder decisório, somente opinativo, ele serve para uma cooperação mais estreita, levantar temas, estabelecer consensos e, ao mesmo tempo, estreitamento entre nossas nações. Ele é uma parte importante no Mercosul. Desde janeiro, o Parlasul está parado. É que as sessões só podem acontecer com a presença de representantes dos 4 países. E o Brasil ainda não indicou os 37 a que tem direito. Com as eleições diretas, a bancada brasileira vai aumentar para 75 parlamentares. Mas também não está definido quando elas vão acontecer, se em 2012 ou 2014. 2 projetos que tramitam no Congresso Nacional estabelecem regras diferentes para a escolha. Um deles, do senador Lindbergh Farias, estabelece eleições em 2012 pelo sistema distrital misto. Um representante por estado e 48 escolhidos em lista fechada. Está previsto o financiamento público das campanhas. Eu acho que dará mais legitimidade a essa nossa representação. É importante que o povo vote, participe. Então eu acho que não precisa esperar até 2014. Se a gente quiser fortalecer o Mercosul e, consequentemente, o Parlasul, nós devemos agilizar o processo. Se os outros países, a maioria, já está elegendo os representantes pelo voto direto, não há por que o Brasil ficar protelando. A outra proposta, já aprovada pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, prevê eleição só em 2014. A votação seria em listas nacionais fechadas, apresentadas pelos partidos, com alternância de gênero e de regiões, e haveria o financiamento público das campanhas. A ampla maioria dos parlamentares da Comissão de Relações Exteriores defenderam e foi aprovado 2014. Então, essa ampla maioria defendeu e ganhou a proposta de 2014. Então, por esse primeiro teste, eu dou a entender e imagino que vai ser em 2014. Os senadores brasileiros, assim como os deputados, têm inúmeras comissões aqui para atender e o Parlasul não pode depender do tempo livre desses deputados. Então, tal a importância desse parlamento que nós defendemos que esses mandatos têm de serem parlamentares eleitos com um fim específico para defender os interesses não somente do país membro desse bloco, como os interesses conjuntos e bilaterais dos países que formam o Mercosul. Enquanto o Parlasul aguarda uma solução, as atenções se voltam para as relações bilaterais. Depois de quase 2 anos, o Congresso Nacional aprovou o aumento da energia de Itaipu paga ao Paraguai. O valor vai passar de 120 para 360 milhões de dólares. É preciso distribuir os ganhos para que todos fiquem satisfeitos. E nesse momento, os acordos que nós temos não favorecem o Paraguai. Por isso é preciso que o Paraguai fique satisfeito, para que diga, nosso parceiro ideal é o Brasil, e não o nosso parceiro imposto é o Brasil. Uma ponte divide opiniões entre o Brasil e o Paraguai. A ligação entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, hoje feita pela Ponte da Amizade, poderá ganhar um reforço com uma nova ponte a ser construída. O local da obra é questionado pela comunidade e, no Senado, parlamentares da região também divergem sobre o tema. A Ponte da Amizade foi idealizada por Getúlio Vargas para aplainar as arestas herdadas ainda da Guerra da Tríplice Aliança. Iniciada por Juscelino Kubitschek, foi inaugurada na ditadura militar pelos generais Castelo Branco e Alfredo Stroessner. Ligando Foz do Iguaçu à Ciudad del Este, por ela passam diariamente cerca de 7 mil pedestres e 15 mil veículos.
todos atraídos pelo grande centro de turismo e compras. Às quartas-feiras e aos sábados, dias de maior movimento, o congestionamento chega a 3 quilômetros. Grande parte dos insumos que chegam ao Paraguai, produtos manufaturados que chegam ao Paraguai, chegam pela BR-277, né? E entram pela Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu. Filas imensas de veículos. Por causa do movimento cada vez maior, os dois países firmaram em 2005 um acordo para a construção de uma nova ponte. O Congresso brasileiro já deu sinal verde para a obra, estimada em 200 milhões de reais a serem pagos pelo Brasil. O custeio faz parte dos acordos da revisão do preço pago ao Paraguai pela energia de Itaipu. Ela é fundamental porque nós temos um fluxo intenso, é a fronteira mais populosa do Brasil, está ali. Temos escoamento de produção, principalmente produção de brasileiros no Paraguai, que são produtores de grãos, soja, milho, e que nós precisamos viabilizar. Então, ela está colocada numa situação estratégica para o Brasil. O início das obras está previsto para o primeiro semestre de 2012, mas o local dela, a quase 1 quilômetro do Marco das Três Fronteiras, é justamente o motivo da discórdia que tem gerado protestos entre moradores de Foz do Iguaçu. Para muitos, haverá impactos ambientais e a Mata Atlântica do Parque Nacional do Iguaçu será afetada, gerando prejuízos também sob o ponto de vista turístico. A comunidade não está disposta a abrir mão de um valioso patrimônio como é o Marco das Três Fronteiras, para resolver um problema somente de caminhões e mercadorias. Nós defendemos o aproveitamento turístico do Marco das Três Fronteiras. O Marco das Três Fronteiras é o lugar do encontro das águas, das cataratas, é um lugar muito mais para a celebração, né, da integração entre os povos, do que repetir esse modelo do caos que nós temos visto em grandes centros urbanos. Segundo o DENIT, a sociedade teve oportunidade de participar de audiências públicas. Os estudos de viabilidade estão prontos e a obra será executada. Ela vai valorizar o Marco das Três Fronteiras e vai ser um novo cartão postal. É belíssima. Todas essas questões são levantadas. A questão do turismo foi analisada na questão econômica, a questão de impacto ambiental no estudo ambiental e a viabilidade técnica. Nós poderíamos abrir a passagem em cima da barragem de Itaipu, que é uma ponte pronta e que não é usada sob pretextos de segurança que me parecem irrazoáveis. O Brasil revê as estimativas das exportações para este ano. De 228 bilhões de dólares, passou para 245 bilhões. Até abril, o Brasil exportou 71,4 bilhões de dólares e acumulou um superávit de 5 bilhões de dólares. Mas o país continua sendo um grande exportador de matéria-prima. Os produtos industrializados, que geram mais emprego no Brasil, continuam em baixa. E os olhares estão atentos à política internacional do governo Dilma Rousseff, que já entrou no 5º mês. Embora sem muitas ações fortes, já é possível perceber algumas características da nova diplomacia brasileira. Pragmatismo e idealismo prometem ser a tônica da relação brasileira com o mundo. A política internacional do governo Dilma é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. Já vamos anunciar. Nada de discursos improvisados. Agora, eles são meticulosos, sem a espontaneidade tradicional da era Lula. Há o recuo à tradição, a valorização do escrito e a desconfiança da invenção de um discurso que possa assustar a opinião pública internacional. Ela percebeu que a nossa realidade econômica não é tão brilhante como aparentava ser, se dizia ser, e até porque o cenário internacional mudou. Por uma questão de lealdade e por uma questão, digamos, de bom tom, ela jamais vai marcar um contraste muito dramático com relação à política externa anterior. Os estilos de Lula e Dilma são bem diferentes, mas a política externa não deve apresentar mudanças estruturais. Os princípios da tradição brasileira, como o pacifismo, o respeito aos contratos, a não intervenção e o pragmatismo, devem continuar. Antes do governo Lula, nós tínhamos uma política externa bem mais conservadora e mais adequada até para momento de cenários mais estáveis. Seguimos respondendo às grandes questões internacionais, que é o Brasil permanecer
com o esforço de participar das decisões internacionais, ampliar sua agenda externa, está no Diretório Internacional do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas as pequenas mudanças, que são mudanças sutis, são importantes e marcam um tom diferente. Ela está sendo pragmática, como foi o presidente Lula, mas ela está trazendo toques de, chamemos de idealismo, toques de princípios, o que é positivo. Na primeira audiência pública aos senadores, após assumir o cargo, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, deu o tom da política externa do governo Dilma. Muita ênfase na questão do comércio, um comércio equilibrado, um comércio mutuamente benéfico. Acredito que a agenda da presidenta Dilma será pragmática e voltada a ganhos comerciais e inserção competitiva do Brasil. Mas eu acho que também há uma outra vertente, uma vertente mais idealista, uma vertente que lida com a qualidade e com o tipo de sociedade que nós queremos construir para o Brasil e o tipo de sociedades com as quais nós gostaríamos de interagir internacionalmente. A política externa ela tem que combinar de uma maneira tal que ela seja pragmática, mas ao mesmo tempo ela não rompa com princípios. Princípios têm que estar acima. Mas não podemos ter princípios esquecendo o pragmatismo nas relações entre Estados. Convém cutucar os americanos? Claro que não. Isso é uma decisão racional, não ideológica. E ela foi tomada. E tivemos uma visita de alto nível e que abriu uma agenda que estava relativamente fechada. Então isso é racional. A companhia da China, que é necessária e racional, há ainda resquícios ideológicos de uma antiga visão que permanece no governo brasileiro, de que a China é cooperativa. Duvido que seja, porque tem projeto de poder mundial e já meios para conquistar no plano econômico e geoestratégico. Então, nada é só racional e nada é só ideal. Essa política externa brasileira que vem sendo adotada pelo Ministério das Relações Exteriores, à frente do ministro Patriota, tem sido, para mim, no meu entender, e como disse, da grande maioria da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, um êxito absoluto e eu espero que continue assim. A diferença mais marcante da política externa do governo Dilma deve ser a defesa dos direitos humanos. A primeira demonstração foi o voto favorável ao envio de um observador da ONU ao Irã. Alguns gestos da presidenta eu vejo como melhora da política do presidente Lula, na medida em que ela afirma certos compromissos do Brasil, como por exemplo com os direitos humanos, que nem sempre estavam claros durante o governo Lula. Direitos humanos é uma pauta cara hoje em dia, até mesmo porque é um preceito constitucional de que as nossas relações internacionais sejam guiadas para a promoção dos direitos humanos. É um conceito de escolha política de onde ficaremos no redesenho do mapa global no que tange a governos autocráticos, governos democráticos. A integração regional é prioridade. A presidente fez questão de escolher a Argentina como seu primeiro destino após assumir o cargo. A prioridade é a vizinhança, isso aí é um fator da geografia que não mudará e que permanece em nossa agenda internacional como item número 1. Essas ênfases sul-americanas, que são ênfases que dividem o Brasil, que alguns acham que o Brasil deve enfatizar a dimensão sul-americana e outros acham que o Brasil deve enfatizar a dimensão mundial das potencialidades do Brasil. Quer dizer, então esses elementos continuam e eles são, o que eu diria, político-ideológicos. No aspecto comercial, a maior preocupação de Dilma Rousseff deve ser o perfil da pauta de exportações. Voltamos ao século XIX, somos um país liberal, agroexportador, o que é evidentemente suicídio da nação. Aí nós exportamos ferro para importarmos chips. Nós exportamos suco de laranja para importarmos equipamentos médicos. Se a commodity cair, como é que fica a nossa economia? A economia da Venezuela, há 4 anos atrás, quase entrou em colapso, 4, 5 anos atrás, quando o petróleo estava em $74 o barril. Em 100 anos, a perpetuar um modelo como esse, não haverá política externa. Poderá haver política comercial subsidiária. Isso aí é a consequência de passarmos décadas sem dar importância à educação, sem darmos importância à ciência e à tecnologia. Ficamos para trás. No próximo bloco, a gente continua com os rumos da política internacional do governo Dilma, ouvindo o principal assessor para assuntos internacionais da presidente.
Fique aí que a gente volta já já.